Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre demonstrações? Muito bem. Então, se quando você escutou falar esse nome, você teve alguma dessas reações, esse vídeo é justamente para você. Estamos conversando por quê? Eu tive a mesma sensação quando eu comecei a me deparar com esse tipo de coisa, com demonstrações. Daí eu me perguntava, né? Eu falava pro meu professor, para quem quer que seja. Meu Deus, para que a gente precisa falar sobre demonstrações? Eu já entendi, eu acredito que é verdadeiro. Só que em matemática, muitas coisas parecem ser uma coisa, quando na verdade elas não são. Por isso, existe a grande necessidade de provarmos as coisas, demonstrarmos matematicamente falando. Então, o que a gente vai aprender aqui são alguns métodos, algumas formas que a gente consegue demonstrar diversas coisas em termos de matemática. Primeira coisa que a gente tem que pensar são algumas coisas que normalmente vão aparecer para a gente durante as nossas demonstrações. Por exemplo, se eu quero um número um número A, né, que divide um númerozinho B, em que ambos são inteiros, eu posso escrever esse cara dessa forma aqui, ó, como um B vezes o A, B sendo igual a um A vezes um valorzinho K, onde o K é um número inteiro qualquer, beleza? Isso significa que esse B, ele está sendo divisível por 4, beleza? Se eu tiver um número par, basta escrever os múltiplos de 2, beleza? E o número ímpar são os múltiplos de 2, seja um 2K qualquer. Lembrando que esse K que eu estou falando aqui, nesses exemplos, ele pertence ao conjunto dos inteiros, em todos os casos. E, no caso de um número ímpar, eu vou ter o 2K, os números que são múltiplos de 2 mais 1, tá ok? Então, mãos à obra. O que a gente vai ver agora são algumas formas de a gente demonstrar. Aqui, talvez mais se aplique, por enquanto, é a gente pensar na nossa demonstração direta. Pensa comigo no seguinte. A demonstração direta é aquele nosso P então Q. O se então, aquela nossa implicação. O que a gente vai fazer é pegar a nossa hipótese, manipular até a gente conseguir chegar na tese. Por exemplo, quero mostrar que se n e m são números ímpares, então m mais n é par. Então, tem duas hipóteses aí nesse nosso exemplo. Primeiro, que o n é ímpar. Segundo, que o m é par. E eu quero chegar nessa tese, ou seja, eu quero chegar que m mais n também será um número par. Tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi dizer que esses dois números, o m e o n, eles são ímpares, ou seja, eles podem ser escritos de uma forma como está aparecendo aí para você, né? Um 2K mais 1, belezinha? A soma deles vai gerar o seguinte resultado, vamos pensar juntos. Vai ficar um 2K mais 1 mais o 2K2 mais 2, belezinha? Somando esses caras, a gente chega nesse resultado aqui. Coloquei o 2 em evidência. E o que está aqui dentro do parênteses, a gente pode dizer que é um K qualquer, um outro valor qualquer, que também será um número inteiro, belezinha? Esse K, sendo inteiro, significa que esse nosso número, ele necessariamente vai ser par. Ou seja, eu parti da nossa hipótese, quer dizer que aqueles dois números eles eram ímpares, e cheguei na nossa tese, quer dizer que a soma desses caras necessariamente será par. Belezinha? Então, provado isso, eu posso afirmar que aquilo vai valer para qualquer valor. Vamos ver agora o nosso segundo caso, segunda forma de demonstrar, que é a redução ao absurdo. O que eu quero dizer com isso? Reduzir ao absurdo é supor algo que a gente acha, supor o contrário do que a gente tem dado no enunciado e chegar que aquilo é uma contradição, beleza? Vamos lá. Quero demonstrar que o raiz de 2 é irracional. O que eu vou fazer? Eu vou supor que ele é racional. Vou dizer assim, ó, o raiz de 2 ele é racional, beleza? Se eu, no final, eu chegar numa contradição, isso significa que o contrário é verdadeiro, beleza? Então, olha só, se o nosso número, o nosso raiz de 2 é racional, eu posso escrever ele como uma divisão de dois inteiros. E esse P e esse Q, necessariamente, eles não podem ser os dois ao mesmo tempo pares. Por quê? Se eles forem pares, eu consigo simplificar essa nossa fração, tá ok? Não vai ser uma fração irredutível, tá ok?
Então, essa daqui é a nossa condição. E esse cara aqui vai ser o mais importante na hora da gente provar. Por quê, Lucas? Vamos lá. Quero demonstrar que esse cara, ele vai aparecer do jeito que a gente quer, beleza? Então, o que eu fiz? Ele veio os dois caras ali ao quadrado. Então, fiquei, né? O raiz de 2 ao quadrado vira 2, p ao quadrado sobre q ao quadrado. Passei esse q ao quadrado para o lado de lá. Daí eu tenho o seguinte, ó, o meu p ao quadrado está sendo um 2 multiplicado por algum valor. Ou seja, isso significa que o meu p ao quadrado é par. Se o p ao quadrado é par, então o meu p também necessariamente será par. Belezinha? Agora, preste atenção comigo no seguinte. Peguei aqui, ó. Se o meu p ao quadrado ele é par, eu consigo escrever ele nesse formato aqui, ó, como um 2L qualquer sendo elevado ao quadrado. Se o meu p ele é par, beleza? Ou seja, coloquei esse cara aqui. Isso significa, ó, que elevando esse meu cara ao quadrado, 2L ao quadrado, fico com 4L ao quadrado, passei esse 2 para lá. Ou seja, o meu q ao quadrado, ele também será par. Por naturalidade, o meu q também será par. Ou seja, cheguei que o meu P e o meu Q, eles dois são pares. Isso significa que chegamos em uma contradição. Por quê? Isso foi justamente uma das coisas que eu supus como verdadeiro. Desculpa, que eu disse que não poderia acontecer. Então isso daqui é a minha contradição. Ou seja, eu consigo provar desse jeito que necessariamente o raiz de 2 ele precisa ser irracional. Consigo provar o meu contrário. Beleza? Contraposição. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar no equivalente do nosso P então Q. Quando a gente estava com P então Q, a gente estava pensando na demonstração direta. Agora eu estou pensando no equivalente dela, que é o não Q, então não P. Presta atenção no seguinte. É muito difícil eu tentar provar isso aqui, ó, que o n ao quadrado é ímpar, então o n é ímpar. É mais fácil eu pensar no equivalente e depois fazer aquela demonstração direta. Se o n é par, então o n ao quadrado é par. É mais fácil eu pensar nesse tipo aqui de demonstração. Então isso daqui é válido a gente pensar, beleza? Pensar na contrapositiva em alguns casos. Quarto caso, se somente se. Quando a gente tiver o se somente se, necessariamente eu preciso pensar na minha ida e na minha volta. Ou seja, preciso pensar no P então Q e preciso pensar no P então Q. Fazer demonstração direta 2 vezes. E só será verdadeiro, o que a gente quer demonstrar, se ambos forem verdadeiros. Tá ok? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um exemplo como esse daqui, ó, essa proposição aí, essa sentença, ou seja, que dois inteiros A e B possuem paridades diferentes, se e somente se A mais B é ímpar, eu tenho que provar essas duas coisas. Primeiro, se o A e o B possuem paridades diferentes, então A mais B é ímpar. E tem que provar que se o A mais B é ímpar, então A e B têm paridades diferentes, que é o Q, então P, então Q. Tá ok? Show de bola? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.